e também você que já tem a sua igreja, que Deus te abençoe. Aos vizinhos que estão ao alcance da nossa voz, a todos, queremos dizer para você nessa tarde que Jesus é a salvação, que Jesus é a vida, que Jesus é a cura, que Jesus é a resposta para o milagre das nossas vidas, que Jesus é mais do que tudo, Jesus é a eternidade. Jesus nos diz que Ele nos garante, Ele diz na Bíblia, neste livro sagrado, que na casa do Senhor, do Pai, há muitas moradas, mas para aquele que arrepende-se, dá o primeiro passo, e o primeiro passo é pelo arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar uma reflexão que encontra-se no texto principal da Bíblia, João 3,16. A Bíblia ela divide nesse texto, porque aqui encontraremos a história de Jesus. A Bíblia vai nos apontar no início da criação do mundo. Deus criou o mundo, criou o universo, as estrelas, as luzes, a água. E tudo que no mundo existe foi criado por Deus. E a Bíblia nos traz que Jesus é a salvação. Jesus, ele já estava na eternidade com Deus, muito antes da fundação do mundo. O próprio Senhor Jesus, em João 17, ele vai orar ao Deus Pai. E ele vai dizer: Pai, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Aprove a Deus criar o mundo, o universo, e enviar Jesus para que ele vivenciasse aqui na terra, para que ele vivesse em forma humana. A Bíblia nos aponta em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 2, versículo 5, que o mesmo Senhor Jesus desceu, vivenciou de uma forma humana e pagou um alto preço por cada um de nós. E João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. Como é morrer? Mas ter a vida eterna. Quando a gente crê em Jesus, eu dou o primeiro passo. O meu primeiro passo é o arrependimento. Nenhum homem, nenhum ser humano vai ser levado a Jesus, a Deus, sem o arrependimento. A Bíblia vai nos dizer em Atos, quando o povo estava perguntando, o apóstolo Pedro olhou para eles e disse: arrependei-vos, para que seja perdoado os vossos pecados, para receber o dom de Deus. Como eu recebo o dom de Deus? O primeiro passo é o arrependimento. O arrependimento, ele deixa tudo para trás. O apóstolo Paulo nos diz nessa Sagrada Escritura que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. E o Paulo vai dizer que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, agora nós vamos seguir para as que estão adiante de nós. E essas coisas, agora é uma vida com Jesus. Nós precisamos entender, sem o arrependimento, não há uma novidade de vida. Para que eu possa receber Jesus como Salvador da minha vida, para Jesus entrar no meu lar, na minha casa, na minha estrutura, o primeiro passo é pelo arrependimento. A Bíblia vai dizer em Atos 4, versículo 12, que salvação só há em Cristo Jesus. Pois então, queridos, Jesus é a salvação de nossa vida. O próprio Senhor Jesus vai dizer em João 10 que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus vai nos garantir nos evangelhos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para chegar-se a Deus, tem que ser por Ele, aceitando Ele como Salvador da sua vida e mudando o itinerário da sua história. Às vezes nós temos planos, planejamentos futuros, nós temos objetivos, metas, mas nós esquecemos que temos que entregar a nossa vida. E para que possamos vivenciar uma nova vida, a Bíblia vai nos dizer, no livro de Apocalipse, que há uma nova cidade preparada para aqueles que recebem Jesus como Salvador. Esta cidade está adornada, está preparada com ouros, com ruas de ouros, revestida para aqueles que buscam, aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor da sua alma. Para que eu possa entender, eu preciso de Jesus na minha vida. Como eu posso mudar a minha vida? Recebendo Jesus pelo arrependimento. O segundo passo é caminhar, lendo a palavra. Estamos caminhando na igreja em comunhão com os irmãos, com a instrução pastoral, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, pedindo para que Deus transforme a nossa vida. Não vai ser da noite para o dia que você vai receber Jesus e já vai mudar a sua história. Mas vai ser como Paulo, que no encontro, no clarão da aurora, ele recebe Jesus, muda a sua história, de perseguidor passa a ser perseguido, paga um alto preço. Mas Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, agora Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Paulo vai dizer também nessa escritura, que daqui para frente ninguém mexe com ele, ninguém inquiete, porque ele traz no corpo as marcas do Senhor Jesus.
Estamos aqui nessa tarde, queridos, para deixar essa palavra de salvação para a sua casa, para a sua vida. Você não precisa ser o super-herói, mas você precisa ser o pilar da sua casa. E quando você recebe Jesus, você estará dentro da sua família, como o centro de tudo diante de Deus. E Jesus é a esperança da nossa vida. E a Bíblia nos mostra Jesus. A Bíblia nos mostra os profetas antigos trazendo Jesus. A Bíblia vai nos dizer no livro do profeta Isaías que o reinado nos deu, que o Jesus estaria presente em nossas vidas. O livro do profeta Isaías. Todo o Antigo Testamento aponta para o Novo, e o Novo aponta para o Antigo. E todos esses 66 livros vai nos levar, queridos, a um entendimento melhor de quem é Jesus. Jesus está perto dos discípulos, e ele olha para os discípulos e fala: que dizem os homens que eu sou? E Jesus está fazendo, queridos, essa pergunta nessa tarde. Aqui vai terminar o nosso trabalho. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade, mas que nós possamos refletir nessa tarde. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós, para a humanidade? Alguém tão grande, poderoso, que se pendura no madeiro, paga um alto preço, preço de dor, preço de vergonha, preço de afronta, por mim e pelos seus pecados. Esse Jesus é mais do que tudo. Ele é a esperança viva. Jesus é a salvação. Jesus é um plano para a eternidade. Só há salvação em Jesus. Não há salvação sem Jesus. Então receba Jesus nessa tarde, queridos. Você que está ao alcance desse microfone, você que já viu aqui que já louvamos para Deus, já cantamos, já representamos aqui o trabalho para o Senhor. E você, querido, que não seja em vão esse trabalho, porque nada é em vão no Senhor. A Bíblia nos diz que nosso trabalho não é em vão no Senhor, porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.